Você olhando os nós, o que você acha dos nós? Cara, existe uma ética do Eneagrama que diz o seguinte. Por quê? Porque isso é importante, né? Vocês estão querendo me mostrar algo. Não necessariamente é o que vocês são, no íntimo de vocês. Perfeito. Quando fecha a cortina, vocês estão lá na casa de vocês... Cara, eu não sei se vocês são exatamente o que vocês querem me mostrar. Sim. Então, se eu falo para vocês, vocês é um tipo 1, um tipo 2, um tipo 3. Se um dia vocês entram numa sala de treinamento, vocês já vão contaminados. Eu sou isso. E muito provavelmente, talvez eu possa ter errado, você não vai querer ouvir os outros tipos. Então, a ética que existe do Eneagrama é sempre essa. Sim. Cara, vai lá, faz... E eu sempre falo o seguinte, não existe testezinho de internet que funciona. Tá? Testezinho você pode responder, sei lá, um monte de coisa e não vai chegar exatamente numa resposta. Então, cara, isso aí é sala de aula, é estudar, é aprender. Legal. Né? Cara, qual que foi a situação mais inusitada assim, que você já teve em entrevista de emprego? Nossa, cara, eu já tive tantas. Teve uma vez que eu comecei a entrevistar a pessoa e eu sempre falo o seguinte, sempre quando eu vou dar treinamento, vou explicar, foi uma situação que me marcou bastante. Eu falo assim, você tem que responder numa entrevista aquilo que te pergunta. Você não tem que inventar mais nada. Okay, né? Eu te perguntei... Esse é o ponto, né? Eu te perguntei determinada coisa, você vai me responder aquilo. E aí eu comecei a fazer, eu fiz uma pergunta, falei, cara, uma pergunta básica. Me conta aí um pouquinho de você, o que você já fez. Cara, era difícil. Eu tentava toda hora, sabe, interromper, sabe, para tentar fazer uma outra pergunta. Foi assim, foi quase 1 hora eu ouvindo a pessoa, numa pergunta. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? E eu tentava, não, mas é que eu tenho uma outra coisa para contar. E aí são coisas assim que marcam, né? Eu sempre falo, responde aquilo que é perguntado. Você não precisa falar nem muito, nem pouco, mas responde aquilo que foi, né, te perguntado. Então tem alguns cenários assim, algumas coisas que me marca bastante também. Uma vez eu fiz uma entrevista com um cara que ele foi fazer num dia que estava chovendo. Aí ele entrou para fazer a entrevista comigo, ele estava de capa de chuva para fazer. Aí ele entrou com a capa de chuva dentro da minha sala para fazer, tudo molhado para fazer a entrevista. Foi uma coisa assim que me marcou bastante, né? Então, bom, ele já queria sair dali preparado, né? Se estiver chovendo quando eu sair daqui, eu já tô bem. Já tá tranquilo, né? Eu olhei, eu falei assim, rapaz, eu não sabia nem o que eu falava, né? Falei, vamos lá, né? Tá aí, vamos conversar. Então assim, já entrevistei cara com capa de chuva. Caramba. Currículo. A pessoa já chega com o currículo no bolso, entregou, falou, não, tá o currículo aqui. Hoje, como nós vivemos um momento de era digital, essa questão assim de entregar currículo, ele diminuiu bastante. Diminuiu, né? Mas que é ótimo, né? É maravilhoso. É ótimo. Hoje existem muitas ferramentas para fazer esse processo, né? Isso, de currículo e tal. Mas o que eu pego até hoje, muito, é telefone errado. Telefone errado eu pego muito. Às vezes o cara, numa pressa, ele digita rápido o número, ele bate um número errado, ele faz alguma coisa. Cara, muito número, isso eu pego bastante. Isso é um impeditivo, né? Porque você está tentando entrar em contato ali com o possível candidato e... Acabou ali. Porque ainda... Eu lembro de um caso que aconteceu faz muito tempo atrás, que o cara não colocou o número de telefone e na época tinha lista telefônica. Aí foram procurar e acharam. Hoje não tem mais, né? Nossa, é verdade, né? Hoje não tem mais, então, sei lá, você vai pesquisar no Instagram, você vai procurar o cara no Facebook. Então, falando disso, a engenharia social hoje, assim, se descobre muito sobre um candidato ali olhando as redes sociais dele. É uma prática? Você analisa as redes sociais de uma pessoa antes de contratar? Eu sempre digo assim, existem algumas questões que são importantes, né? E para alguns cargos também são importantes. Hoje, se você pegar o nome de qualquer pessoa, ainda mais se for um nome não muito comum, tipo não João da Silva, né? Um nome que tenha
um sobrenome, um nome composto, alguma coisa mais diferente. Se você jogar esse nome no Google, você consegue saber até se a pessoa tem processo trabalhista. E eu sempre falo assim, a questão do processo trabalhista, que é um medo que as pessoas têm, né? Ele tem que existir desde que exista o fato. O que acontece em alguns casos é que não exista. Não existe o fato, mas a gente pesquisa. Às vezes Instagram, Facebook, essas questões, LinkedIn. Né? O LinkedIn hoje está muito em alta para o mundo corporativo. E é maravilhoso, certo? É muito bom. Hoje tem plateia, vai assistir. Eu não tenho tanta experiência assim na área de contratação, mas por vezes eu já tive que estar ali na sala de reunião e entrevistar alguém para um cargo específico, algo assim, para a empresa. E eu lembro que certa vez a gente estava entrevistando um rapaz especificamente para a área de logística. A vaga de emprego falava gerente de logística, certo? Aí entrevistando 1, 2, 3... Lá, rapazes, tudo bom? Entrevistando esses rapazes, chegou esse rapaz muito inusitado. A primeira característica que eu lembro dele é que ele não olhava pra gente. Assim, a gente estava conversando aqui, fazendo as perguntas e tudo mais, e ele olhando pra cá. Né, conversava assim. Olhava pra você muito pontualmente. Né, já foi um ponto que eu falei, caramba, difícil. É difícil conversar com alguém que não te olha. É muito complexo. E aí, eu estava sendo assistido por tinha uma menina que cuidava só das entrevistas, né? Uma especialista. E em determinado ponto da história, ele falou, eu trabalhei muito com logística, mas olha, eu percebi que eu odeio trabalhar com logística. Aí eu não estava à frente dessa entrevista, né? Então, eu do lado dela ali, a minha reação foi só rir. Eu não consegui, eu pensei comigo, não é possível isso. Né? Eu pensei em perguntar, né? Mas e quanto a essa vaga? Você chegou a ler o que a vaga era sobre? Você, né? Chegou a dar uma olhada? Mas aí ela conduziu muito melhor do que eu. Né? É um caso muito inusitado. Eu fiquei muito impressionado com isso. Pô. Legal. Mas cara, isso acontece muito, viu? Acontece muito? Nossa. Você chega lá, vou trocar uma ideia. Ai, cara, muito impressionante isso. Isso é complicado, né, cara? O óbvio tem que ser dito, né? A Grazi, que veio aqui na semana passada, foi ela que estava comigo nessa entrevista. E ela me ensinou uma lição de vida, assim, né? A gente falou sobre algumas coisas empresariais, comportamentos de pessoas na empresa. E existem algumas coisas que deveriam ser óbvias, né? Ela até citou um caso específico. Assim, ela falou, você tem que falar pros funcionários o que eles não podem fazer, por mais óbvio que seja, né? Por mais simples que seja. Aí, entre muitos casos, assim, a gente vê pessoas que têm relação no almoxarifado, pessoas que ficam com a capa de chuva ao sentar à mesa, né? Para nós parece algo tão óbvio, né? Mas ela me disse algo que me marcou sempre. Ela falou, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser combinado. Sim. Né? Nada é óbvio no meio empresarial. Na verdade, eu acho que em nenhum meio, né? Nenhum meio. Né? Nenhum. Eu acho que você tem que... Eu sempre digo assim, se você não colocar... às vezes, sei lá, o cara ele ultrapassa o tom de voz com você. Se você não fala nada, significa que ele pode. Né? Então, você tem que falar, cara, beleza, eu entendi, mas não precisa falar desse jeito. Né? Então, eu acho que tudo tem que ser dito. Todos os óbvios. Essa comunicação, né? Você conseguir transmitir para a pessoa que, não gostei disso. A gente vê a nível de relacionamento que muitas vezes uma das partes está tendo uma dificuldade, está tendo um incômodo há muito tempo, que a outra parte não tem ideia do que está acontecendo, né? E às vezes uma simples conversa, um simples, não gosto que fala assim comigo, não fala dessa forma, não nesse tom de voz. Ou, né, coisas assim, precisam ser ditas, né? Impressionante como parece tão óbvio, porque soa óbvio. Mas uma dica para vocês, uma dica para vocês aí, se estiver numa discussão e você quiser acalmar a pessoa, só você falar assim, baixa a voz, você acalma a pessoa. A pessoa calma de um jeito aqui. Você tá falando assim, fala baixo, só isso. Tô brincando. Você não tá muito bem em comunicação, tá aí. Tô brincando, cara. Fazer isso é piorar a situação, né, Você cara? vai tomar